Vamos lá, vamos começar. Isso, agora está gravando. Bom, metabolismo energético, gente. O próprio nome já fala, energético, obviamente, vai vir de energia, vai vir de geração de energia. Isso é extremamente importante para nós, estudantes de educação física, por quê? Porque a gente vai mexer o tempo todo com formação de energia, né? Qualquer atividade que você vai fazer no seu corpo, você vai precisar de energia. Para você sonhar, enquanto você está dormindo à noite, para você respirar enquanto você está dormindo, você precisa de energia, tá? Então, isso que a gente vai falar é extremamente importante, tá? E o que é metabolismo? Metabolismo, ele significa mudança ou troca, tá? Que são reações que vão ter no nosso corpo. O que a gente faz? A gente vai pegar coisas que existem na natureza e vamos mudar essas coisas, tá? Então, no nosso caso hoje, o que a gente vai ver? Que a gente vai pegar a glicose, que é o principal suplemento de energia para o nosso corpo, e a gente vai trocar. A gente vai transformar essa glicose em ATP, em NADH, em FADH, que são coisas que a gente usa para ter energia, beleza? Basicamente, o metabolismo ele é dividido em anabolismo e catabolismo. O que é anabolismo? Anabolismo são reações de síntese, ou seja, você está construindo alguma coisa, e catabolismo são reações de decomposição, ou seja, você está destruindo coisa. Você está quebrando coisa para transformar em coisas menores, tá? A gente vai ver muito dessas reações hoje, porque é basicamente isso que acontece lá no ciclo no nosso metabolismo energético, tá? Então, beleza. Isso é o metabolismo. O metabolismo, ele não se resume só no metabolismo energético. Existem várias outras reações, mas a gente vai focar só nisso hoje. Dentro do metabolismo, a gente tem as enzimas. E as enzimas, elas ajudam muito nas reações do corpo. Por quê? Enzimas, elas têm função de catalisadora. O que é isso? Elas facilitam reações, tá? Tem uma coisa que a gente sempre fala no ensino médio, que é que as enzimas, elas reduzem a energia de ativação das reações, tá? E aí, gente, eu quero até ver a carinha de vocês para ver se vocês vão entender isso, que é o seguinte. O que acontece? Como que uma enzima vai fazer isso? Isso é importante, que isso vai ajudar vocês a vida inteira, tá? Vamos pegar a glicose. E eu quero quebrar a glicose. Vocês vão ver que o que acontece não é bem assim, tá? Mas só para dar um exemplo de que uma enzima faz. A enzima está aqui, tá? A enzima é esse C aqui, beleza? Vai chegar o substrato. O substrato é com o que a enzima mexe, o que a enzima vai quebrar, o que a enzima vai construir, tá? Chegou o substrato aqui. O que essa enzima vai fazer? Dentro dela vai ocorrer uma série de reações. Tem gente que fala que a enzima quebra. Na verdade, não é a enzima que quebra. O que a enzima faz é simplesmente pegar uma coisa e expor ela, tá? Então, por exemplo, vamos supor que o meu substrato é esse vidrinho aqui de omeprazol que eu tenho que ficar tomando para eu não morrer, tá? Por quê? Porque eu tenho gastrite. O que acontece? Vamos supor que eu quero quebrar esse omeprazol. E para quebrar esse vidrinho, né, de omeprazol, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que abrir essa tampa, tá? Porque aí se eu abro ela, fica mais fácil de quebrar isso daqui, beleza? Então, o que a minha enzima faz? Ela basicamente, gente, ela vai se ligar nesse substrato e vai expor, beleza? É como se eu pegasse meu braço e estendesse meu braço. Por quê? Na hora que eu estendo meu braço, é muito mais fácil para eu quebrar o meu braço. Então, se eu quiser quebrar o braço do titão, por exemplo, eu vou expandir o braço do titão, beleza? E aí eu faço uma força para quebrar, tá? Chamo Thor, uma enzima mais forte, beleza? Que vai expor de um jeito mais forte, tá? Então, o que eu vou fazer com meus pratos é basicamente eu exponho. Só que vocês estão vendo que em momento nenhum a enzima ela quebra, ela só expõe, tá? Quem vai quebrar vai ser o quê? Principalmente a água, tá? Tem várias reações de hidrólise que a água chega e quebra. Ah, professor, como? Por causa de ligação covalente. A água tem muito elétron sobrando. Ela chega, reage lá com aquele bracinho que está exposto e quebra esse bracinho, beleza? Então, a enzima basicamente vai expor partes das moléculas para quebrar ou para construir. Beleza? Ficou claro isso?
Titão, ficou claro como que seu braço vai quebrar? Ficou, professor. Então, assim, o que que acontece? Se eu fosse a enzima que está ajudando a quebrar o braço do Titão, não é eu que quebro, tá? O Thor que vai quebrar. Ele vai fazer o trabalho sujo. Eu sou aquele amigo, entendeu? Que dou a seguradinha ali, bate, mas não é eu que tô batendo, não, beleza? Porque se a diretora chegar, o problema não vai ser meu, o problema vai ser do Thor, beleza? Tranquilo? Então, a enzima, ela só ajuda expondo os sítios de ligação. A enzima só vai fazer isso. Não é ela que quebra, não é ela que constrói. Beleza. Outra coisa que eu tenho que falar de enzima para vocês é que quando a gente chega no metabolismo nesse nível, as enzimas, elas são um demônio mesmo. Por quê? Porque elas têm vários sítios de ligação, tá? E o que isso quer dizer? Quer dizer que existe um controle muito fino dessas enzimas, tá? Então, por exemplo, metabolismo energético, eu quero produzir energia. Então, o que eu vou fazer? Eu vou quebrar a glicose para produzir energia. Então, vocês acham que se eu tenho pouca energia, as minhas enzimas do metabolismo vão trabalhar muito? Olha, eu quero produzir mais energia. Então, se eu tenho pouca energia, essas enzimas elas têm que trabalhar muito para produzir mais energia? Tem, beleza? Isso mesmo, tem. Agora, se acontece o contrário, se eu já tenho muita energia, eu preciso dessas enzimas ficarem trabalhando para produzir mais energia? Não, beleza? Porque eu já tenho demais e meu corpo não quer nada em excesso, tá? E o que que acontece então? Quando a gente já produziu energia demais, tem algumas enzimas que têm uns sítios nela, que são chamados de sítios alostéricos, que vão ligar fatores que vão parar com a atividade dessas enzimas, tá? Então, por exemplo, o ATP, todo mundo sabe o que é o ATP? Fala aí, gente. Você sabe? ATP é uma moléculazinha que doa energia, tá? Por enquanto, a gente só precisa saber disso. Uma moléculazinha que doa energia. Então, o que que acontece? O ATP é a molécula que a gente quer produzir no metabolismo energético. Quando a gente já tem ATP demais, esse ATP ele liga em algumas enzimas e fala para elas assim: parou, beleza? Não precisa mais. Para de bater no Titão, que a gente já bateu demais. Beleza? Tranquilo, Titão. Te peguei para a Cris, tá, Titão? Normal, né? Normal. Tô Normal acostumado para já. você, né? Beleza. Então, gente, as enzimas têm esse ajuste fino, tá? Que vai ser muito importante para a gente entender o metabolismo. Bola para frente, vamos lá. O que é glicose? Glicose, gente, é um carboidrato. Olha esse nome, carboidrato. Alguém me fala o que esse nome quer dizer? Uma cadeia extensa de carbono e hidrogênio. Agora eu não lembro mais o que tinha composto. É isso mesmo, carboidrato, é carbono hidratado, beleza? Carboidrato, carbono hidratado. Você tem um monte de carbono, igual a Ingrid falou, cheio de hidratos, né? Cheio de hidroxila, que é o OH, mais hidrogênio, tá? E aí um carboidrato que é importante para nós aqui, nesse primeiro momento, vai ser só a glicose, tá? O que é isso daqui que eu estou mostrando para vocês? Já está na hora do almoço, para dar um gatilhozinho de leve no vocês. Gente, o que é isso aqui? Me fala, pelo amor de Deus. Pizza. Uma pizza ou uma torta de pizza, né? Que essa massa tá bem grande. No final das contas, isso daqui é basicamente um punhado de carboidrato, beleza? Obviamente que vai ter, eu não sei se tem carne aqui, não tá dando para ver direito, mas eu acho que tem sim. Obviamente vai ter uma proteína ali, beleza? Vai ter bastante lipídio também, mas basicamente carboidrato, tá? E aí o carboidrato, igual eu falei com vocês, carboidrato é uma cadeia de carbono que tem várias hidroxilas e hidrogênio que vem lá da molécula de água. Todo mundo lembra como é que é uma molécula de água? Que é o H2O? Tá. Uma coisa, gente, que é importante perguntar. Todo mundo sabe o que é isso daqui que eu estou apontando? Tipo assim, isso daqui é uma molécula de glicose, beleza. Mas todo mundo sabe o que significam essas linhas aqui, o H, o O, o C.
Acho que é válido você relembrar aí. Tá, vamos relembrar então. O que que acontece? Cada ponto, cada nó que eu tenho aqui é um carbono, beleza? Então, ó, aqui eu tenho um carbono, aqui eu tenho um carbono. Deixa eu ver se eu consigo melhorar o meu mouse aqui. Tá. Então, aqui eu tenho um carbono, aqui eu tenho outro carbono, aqui eu tenho outro carbono, e aqui eu tenho outro carbono. Então, cada interseção desse esqueleto, eu tenho um carbono, beleza? E o C, esse C que está aqui, ele representa o carbono também. Esse H que está aqui, ele representa o hidrogênio, que veio lá da moléculazinha de água, que hidratou esse esqueleto carbônico. E esse O, ele vem da moléculazinha de água também, tá? Que hidratou esse esqueleto carbônico. Beleza. Então, essa é uma molécula de glicose, tá? Importante lembrar que a glicose tem quantos carbonos? Isso, tem 6 carbonos, beleza? Então, molécula de glicose tem 6 carbonos. Por que eu estou relembrando isso? Porque isso vai ajudar a gente a entender por que no final da reação a gente tem 6 CO2, por que a gente consegue formar tantos ATP, tantos NADH, beleza? É importante a gente lembrar isso. Então, glicose tem 6 carbonos. Essa estrutura linear, essa estrutura, ela não ocorre dentro do nosso corpo, tá? Dentro do nosso corpo, a estrutura que ocorre é esse anel aqui, beleza? Então, dentro do nosso corpo vai ter vários desses anéisinhos e é com esse anelzinho aqui que a nossa enzima vai ter que brincar, tá? Ela vai ter que mexer com esse negócio aqui. Beleza. Então, lembrem disso, a gente vai brincar com a glicose. Vamos ver o que é poder redutor. Vocês chegaram a ver o que é poder redutor? O que é NADH, FADH? Como é que é o nome do professor de vocês? Não, deixa pra lá, fala. Deixa pra lá. O que acontece? O NAD, ele tem... o NAD e o FAD são moléculas, que elas são moléculazinhas grandes, que elas têm poder redutor, tá? Vocês lembram o que é redução e oxidação, lá da química? Mais ou menos? Vamos relembrar, então. Tá. O que é redução, gente? Reduzir. Quando uma molécula ela é reduzida, ela está ganhando elétrons. Vou pôr só o E com acento aqui. Ganhando elétrons. Quando uma molécula ela é oxidada, ela está perdendo elétrons. Então, lembra, quando uma coisa está oxidando, quando a gente pensa assim, nossa, isso daqui oxidou, a gente não lembra de ferrugem, a gente não lembra que o trem parece que está desgastando. Então, com a molécula é a mesma coisa, tá? Quando oxida é porque ela está perdendo alguma coisa, ela está perdendo elétron. E reduzir é ganhar. Nossa, professor, mas como assim? Reduzir é ganhar. É porque é o seguinte, a gente fala de reduzir porque a molécula ela fica mais negativa, tá? Por isso que a gente fala de reduzir. Então, a molécula fica mais negativa. Por quê? Porque ela está ganhando elétron. E elétron é carga negativa, beleza? Então, reduzir é ganhar elétrons e oxidar é perder elétrons, beleza? Você está rindo aí, Titão? Te vendo, hein? Beleza. Bom, vamos lá. O NAD e o FAD, gente, são duas moléculas especiais porque elas têm o poder de tanto oxidar quanto reduzir as moléculas, tá? Por isso que a gente chama elas de poder redutor, porque elas podem tirar ou doar elétrons. Como que elas fazem isso? O NAD, ele tem uma estruturazinha, né, que ele vai receber hidrogênio. E junto com esse hidrogênio vem o elétron, tá? Vocês lembram quantos elétrons o hidrogênio carrega? Um só. Isso, um só. Então, olha o que acontece. O NAD, ele vai ganhar um hidrogênio e com isso ele vai ganhar um elétron, beleza? Então, ele rouba lá o hidrogênio da molécula, tá? E junto com esse hidrogênio vai vir um elétron. Ficou claro isso? Isso é extremamente importante para nós, tá? Ficou claro, gente? Repete, por favor. Vou. Olha só. O NAD, então, é uma moléculazinha que ela rouba elétrons ou doa elétrons. Como que ela faz isso? Ela faz isso
ela não vai chegar lá e simplesmente entrar dentro da molécula e pegar o elétron dela, não. Ela tem que pegar o elétron junto com o átomo. E ela faz isso com o hidrogênio, tá? Ela rouba o hidrogênio. E o hidrogênio, ele carrega um elétron só, tá? Então, quando ela rouba o hidrogênio, ela está carregando o elétron junto com ela. Beleza? Tranquilo. E aí, para doar, a mesma coisa. Para doar, ela doa o hidrogênio com o elétron. O FAD, gente, é a mesma coisa, tá? Na verdade, é FADH que vira FADH2. Tem o FADH, ele consegue ligar mais um hidrogênio e aí ele vai roubar mais um hidrogênio lá. Tá. E aí, o que vai acontecer? Uma coisa que eu vi que tem em algumas questõezinhas daquela provinha suas para ajudar nos estudos, que é da vitamina B. É o seguinte, vitamina B, gente, ela está relacionada com a produção desses fatores aqui, tá? Do NAD e do FAD, tá? Ou seja, vitamina B está intimamente associado com a produção de energia. Se você não tem a vitamina B2, por exemplo, você não consegue fazer o NAD, tá? Ou seja, você não vai ter energia, belezinha? Tranquilo? Então, vitamina B está extremamente ligado com a formação de energia. Por exemplo, se falta vitamina B12, a pessoa ela pode ter depressão, tá? Quando tem uma falta muito grande de vitamina B12, por quê? A B12 está intimamente associada com a produção de energia também, com a produção de hemácias, tá? E aí a pessoa, o que é a depressão? Depressão é a pessoa ficar sem energia, ou por fatores químicos ou por fatores psicológicos, tá? Nesse caso, estou falando de um fator químico, faltou B12, vai faltar energia. Beleza. Então, poder redutor vai ser importante para nós. O que mais que eu tenho que falar? Tá. ATP. O ATP, gente, é essa molécula aqui, ó. Ela tem uma adenina, que é aquela base nitrogenada que tem lá no DNA, vai ter no ATP também, ligado aqui com uma pentose, que é a ribose, não preciso vocês lembrar disso, ligado com 3 fosfatos. O que eu quero que vocês lembrem aqui é desses 3 fosfatos, tá? Porque é o seguinte, essa molécula aqui, essa parte da molécula, na verdade, que é o fosfato, ela está cheia de energia, tá? Ela está cheia de elétron. Quando ela se liga em alguma coisa, ela desestabiliza essa coisa, facilita muito a quebra ou a construção de coisas com esse fosfato, beleza? Então, o ATP é extremamente importante porque ele vai doar energia e essa energia facilita quebra ou construção das coisas. Tranquilo até aí, gente? Sim. Acho que alguém perguntou. Foi Paulo? Paulo, você falou alguma coisa? Não, tô só observando. Beleza, então, qualquer coisa você fala aí. Se tiver quiser acrescentar alguma coisa também. Tá, vamos lá. E uma coisa assim, básica do básico do básico, vocês já sabem, mas é importante de eu falar aqui, para a gente saber onde que está ocorrendo essas reações, o que é citoplasma e o que é mitocôndria, tá? Citoplasma, gente, é basicamente o espaço entre o núcleo e a membrana da célula. Vamos lembrar que nosso corpo é feito de várias células, tá? Então, assim, para você fazer aquele chute lá do futebol que você vai meter. Então, gente, vocês perguntaram qual que é a diferença do NAD para o FAD. Ravi lembrou uma coisa interessante, a Canesca perguntou, né? É que é o seguinte, NAD e o FAD, a diferença é basicamente estrutural. Lá no final, a gente vai ver que um acaba levando a geração de mais energia do que o outro, mas não é muito por causa deles, tá? É muito mais por causa das outras proteínas que mexem com o elétron deles, tá? Vamos voltar aqui para a apresentação. Cadê? Aqui. Tá. Eu estava falando com vocês o que era citoplasma, mitocôndria. Citoplasma é um espaço que tem entre o núcleo e a membrana celular, tá? E a mitocôndria, gente, é uma organelazinha muito maluca. Depois, se alguém quiser conversar sobre, a gente pode conversar, que a mitocôndria tem uma coisa a ver com
É como se tivesse um outro bicho dentro da gente, tá? Então tem todo um histórico por trás disso. Mas tá, o que é importante aqui? A mitocôndria, ela tem duas membranas, tá? Ela tem uma membrana externa e uma membrana interna. A interna é essas dobrinhas aqui, tá? E aí, dentro dela, a gente tem a matriz, a famosa matriz mitocondrial. Vocês devem ter visto alguma coisa disso lá no ensino médio. Então, a matriz mitocondrial é a parte mais interna e é onde que acontece a maior parte da nossa respiração celular, desse nosso metabolismo energético, tá? É bem lá dentro da matriz mitocondrial. Ó, bem lá dentro da mitocôndria, na matriz mitocondrial. E essa segunda membrana, que é esse monte de dobrinha, vai ser importante para nós também, tá? Porque nessa membrana tem umas proteínas que ajudam a produzir ATP, tá? Mas a gente vai voltar a isso lá no final. Tá. Ficou claro o que é membrana, o que é citoplasma, mitocôndria? Todo mundo lembra disso? Tá, beleza. E, rapidamente, o que é membrana? Membrana é basicamente essas camadinhas aqui de lipídio, tá? Essa bolinha azul aqui e essas perninhas, deixa eu tentar aumentar aqui. A gente tem uma bolinha azul com duas perninhas brancas, tá? Isso daqui é um fosfolipídio. O fosfolipídio, gente, ele forma essa membrana e ele impede que várias coisas entrem aqui dentro. Essa membrana é a mesma composição do citoplasma e da mitocôndria, tá? As duas são feitas, as membranas dos dois são feitas de fosfolipídio. Então, membrana interna e externa da mitocôndria é feita de fosfolipídio também, tá? E por que eu estou falando dela aqui? Porque ela seleciona o que entra e o que sai, tá? E isso vai ser muito importante para a formação do ATP lá no final. Então, beleza. Esses são os conceitos básicos, tá, gente? Tem alguma coisa que não ficou clara dentro desses conceitos básicos? Alguém? Não? Então, vou seguir. Tá, vamos lá para a nossa primeira etapa, não falei do que, né? Primeira etapa da respiração celular. Que é o quê? Produzir energia, ou produção, né? Melhor, produção de energia a partir da oxidação da glicose. Beleza? Não, professor, que caralhada de coisa, né? É isso mesmo. Que é o seguinte, o que a gente vai fazer? Vocês lembram o que é oxidação? Alguém me fala aí, o que é oxidação? Perder elétron. Isso. Então, por que a gente está produzindo energia a partir de oxidação? Porque a gente está produzindo energia a partir da retirada de elétrons, da perda de elétrons da glicose, tá? Então, a respiração celular é basicamente isso. A gente vai oxidar a glicose e vai produzir energia com esses elétrons. Para isso acontecer, a gente tem toda uma maquinaria, tá? Vamos lá. Quando a gente come aquela pizzazinha, aquele açaizinho maroto, né? Que eu sei que o Titão vai pagar um para mim, eu sei que o Thor vai fazer aquela encomenda da Canês para mim, né? O que acontece? Ali está cheio de glicose, beleza? E resumindo a respiração celular, a gente vai quebrar a glicose e produzir ATP. A primeira parte, a primeira etapa da respiração celular é a glicólise. E o resumo dela está aqui. A gente tem a glicose e vai transformar em 2 piruvatos, tá? E nesse meio do caminho a gente produz 2 ATPs de saldo. Tá. O que acontece? Glicose tem quantos carbonos, gente? 6. 6 carbonos. E o piruvato? Alguém sabe quantos carbonos tem um piruvato? Tá. A glicose tem 6 carbonos e o piruvato tem 3. Então, gente, aqui tem uma continha matemática bem simples. A gente pega uma molécula que tem 6 carbonos e divide ela em 2 moléculas de 3 carbonos. Então, a primeira parte, que é a glicólise, é basicamente fazer isso, tá? Só que vamos ver como que isso acontece. Ela é um processo que ela é anaeróbio e tem 2 ATP de saldo.
Esse processo será anaeróbio. O que significa? Significa que você não precisa de oxigênio para ele ocorrer, tá? E aí é importante para a gente que faz educação física, por quê? Porque essa parte aqui da glicólise, quando tem oxigênio, ela segue para continuar a respiração celular, tá? Quando tem oxigênio. Quando ela continua em anaerobiose, ou seja, quando ela continua sem oxigênio, ela vai para a fermentação lática. E o que é a fermentação lática? Onde que vocês já viram isso? Vocês que são atletas aí. Cãibra? Isso, né? Lá na cãibra a gente tem um acúmulo de ácido lático. Por quê? Por que faz isso, gente? Porque você não está dando tempo para o seu músculo produzir ATP de forma aeróbia, tá? Então, o que acontece? Esse piruvato aqui, ó, em vez dele seguir lá para o ciclo de Krebs, fosforilação para lá do restante da respiração celular, ele simplesmente segue para fermentação lática. E aí esse piruvato é que vai virar o ácido lático, beleza? Vai acumular lá no seu músculo e vai doer, tá? Por quê? Porque ele chega lá no seu neurôniozinho e fala, olha, eu sou um ácido, beleza? E eu estou acumulando no seu músculo. Eu estou degradando o seu músculo. Eu estou te matando devagar, tá? E aí o que acontece? Ah, professor, tem problema? Tem, se tiver muito, tá? Só que se tem uma quantidade ok, esse ácido lático, ele vai ser degradado, beleza? Ele volta lá a ser, a gente transforma ele de novo a piruvato, tá? Então, gente, o que eu quero que vocês lembrem aqui? Essa primeira parte é uma parte que ela é anaeróbia, ou seja, ela não usa oxigênio, tá? Se continuar sem oxigênio, você vai para a fermentação lática. Se tiver oxigênio, você continua a respiração celular normal, tá? A grande diferença dos dois, gente, é que fermentação lática, ela é um processo rápido e que produz pouca energia. A respiração celular é um processo um pouco mais lento, mas que produz muito mais energia. Então, imagina assim, fermentação lática é o Usain Bolt correndo 100 metros, tá? E a respiração celular é, sei lá, o banheira lá do seu time tentando fazer gol, correndo quase nada, beleza? Ele está produzindo energia devagar, tá? Beleza. Vamos lá. Vamos ver. Aqui são os destinos, né? O piruvato virando lactato, que vai virar ácido lático. Tem um outro tipo de fermentação, que é a fermentação alcoólica, que a gente, infelizmente, a gente não faz, senão a gente não precisaria gastar dinheiro com cerveja. O que acontece? A fermentação, algumas bactérias e fungos vão fazer isso daqui. Se eu não me engano, alguns protozoários conseguem fazer também. Vai pegar o piruvato e vai transformar em etanol, tá? Mas a gente não faz isso, então não é muito importante para nós nesse momento. E se tiver o oxigênio, vai seguir aqui para a oxidação completa, para a respiração celular, bonitinho. Beleza. Vamos ver, então, o que é a glicólise, tá? Então, ó, glicólise. Primeira etapa da respiração celular. Vai acontecer aonde? Vai acontecer no citoplasma. Qual que é o resumo dela? Resumo dela. Glicose é quebrada em 2 piruvato e produz 2 ATP. Alguma dúvida? Não? Beleza, então vamos lá. Tá. Primeira coisa que vai acontecer quando a glicose chega lá na sua célula é o seguinte. A glicose é uma molécula que ela é meio malandra, ela é meio sapeca, tá? Ela não gosta de ficar dentro da sua célula, não, tá? Por quê? Você não quer prender, você não consegue prender bicho que é solto, entendeu? A glicose é bicho solto, velho. Ela não gosta. Primeira coisa que a sua célula vai fazer, então, é prender essa glicose, tá? E aí acontece a fosforilação dela. O que é fosforilação? Ligar com fosfato. Então, a primeira coisa que vai acontecer quando chega a glicose na sua célula é você gastar um ATP para fosforilar, para colocar um fosfatinho lá na sua glicose. Por quê? Na hora que faz isso, a sua glicose não consegue mais sair da célula, ela fica presa, tá? É tipo aquela pessoa que é bicho solto, que era da night, beleza? Curtia tudo, começa a namorar, né? E aí não sai nunca mais, beleza? É isso. É o Jande. Exatamente, é o Chandiler, né? Que
o fosfator. Já de lei, fosfator e não sai da célula mais. Isso que acontece com a glicose, tá? Obrigado, Ravi. É isso mesmo. Beleza. A segunda reação que vai ocorrer aqui é a gente pegar essa glicose com fosfato e transformar ela numa frutose, tá? Frutose é o açúcar lá das frutas, tá? A gente produz esse trem também. É uma frutose que está com fosfato. Precisa de lembrar isso? Sinceramente, não, tá? Depois, agora vocês vão ter que lembrar que é o seguinte. Essa frutose, ela vai transformar numa frutose que tem 2 fosfatos. Então, ela tinha um fosfato só e ela ganhou mais um fosfato, tá? Essa parte eu quero que vocês lembrem. Por quê? Essa parte, ela controla a velocidade de toda a glicólise, tá? Por quê? Tem uma enzima aqui que ela é chamada de fosfofrutoquinase, que é a enzima que coloca fosfato lá na frutose, tá? Essa enzima, quando está com pouco ATP, o que acontece? Essa enzima, ela faz muita frutose 1,6-bifosfato, que é essa frutose com os 2 fosfatos, tá? Agora, quando tem muito ATP, o que isso quer dizer? Quer dizer que a minha célula está com muita energia. Eu preciso de produzir mais energia, eu preciso de ficar gastando tempo produzindo ATP, sendo que eu já tenho muito ATP? Não, beleza? Então, o ATP, o que ele faz? Quando o ATP está com a concentração alta, ele vai ligar nessa enzimazinha aqui, na fosfofrutoquinase, e vai falar para ela, parou, beleza? Não precisa mais, tá? Segura aí, daqui a pouco você volta, tá? Segura a onda aí, senão você vai produzir a tudo. Por quê, gente? Isso daí é o tal do ajuste fino que eu estava falando com vocês, tá? Quando eu tenho muita energia, eu não preciso de produzir mais energia, senão eu gasto substrato, eu gasto tempo, que a minha célula poderia estar brincando com outra coisa, tá? Então, essa enzima ela vai controlar a nossa glicólise, a velocidade da reação da glicólise, tá? E aí eu coloquei aqui, quando está baixa a razão entre ATP e AMP, a enzima vai aumentar a sua atividade. Por quê? Alguém sabe me falar o que é o AMP? Alguém lembra disso? Adenosina monofosfato. Ó, que bonito. Adenosina monofosfato, isso mesmo, Paulo. Então, o que acontece com a adenosina monofosfato? A adenosina trifosfato, que é o ATP, é isso daqui, tá? Que eu estou mostrando para vocês. O AMP, que é a adenosina monofosfato, é porque ela não tem 2 desses fosfatos aqui, tá? Ela ficou com um só. E o que acontece? Quando você está com muito AMP na sua célula, quer dizer que a sua célula está com pouca energia, tá? É um sinal para ela para falar que está com pouca energia. Então, gente, quando a gente tem uma concentração de AMP parecida com ATP, ou seja, a razão entre elas é baixa, porque se eu dividir a concentração de ATP pela concentração de AMP, e as duas estiverem altas, ou então se tiver ATP baixo e AMP alto, essa razão aí, o resultado dessa divisão vai dar um número pequeno, tá? E aí o que isso significa? A sua célula, a enzima fosfofrutoquinase, ela entende que ela tem que fazer mais dessa moléculazinha aqui, beleza? Ou seja, muito AMP significa pouca energia, que significa continua com a glicólise. Muito ATP significa muita energia, ou seja, não continua com a glicólise. Beleza? Deu para entender, gente? Essa é a etapa mais complicada aqui. Deu para entender? Repete de novo, Eric, por favor. Claro. Seguinte, tem essa enzima aqui do capeta, que é a fosfofrutoquinase, tá? Por que eu tô falando que é do capeta? Porque os caras ficam pondo uns nomes gigantes nas enzimas, tá? Para quem estuda há muito tempo, é bom porque quando eu olho isso daqui, eu sei que eu estou mexendo com a frutose e que é uma quinase. Quinase põe fosfato, tá? Tá, o que ela vai fazer? Ela vai pegar essa frutose, 6-fosfato, que veio lá daquela glicose Jean-Dilay, que está presa na nossa célula, e aí eu quero doar mais energia ainda para ela. Quero colocar mais fosfato nela, tá? Então, a fosfofrutoquinase, ela nada mais faz que coloca mais um fosfato nessa molécula. Mas por que ela é do capeta? Porque ela está regulando a minha glicólise, tá? Por quê?
Se eu tiver muito ATP, Ingrid, você concorda comigo que a minha célula está com muita energia quando eu estou com muito ATP? Sim. Beleza. Então, eu preciso ficar produzindo mais ATP, sendo que eu já estou com muito? Não, não tem necessidade. Não tem necessidade, que é perda de tempo, tá? A nossa célula, ela não trabalha com excesso, ela trabalha com quantidades certas das coisas, tá? Raramente, em alguns casos, ela vai trabalhar com excesso, porque é um truque que ela faz, um truque. Que no final a gente vai ver que tem um truque desse, tá? Então, ela faz isso, quando tem muito ATP, ela para de funcionar, o ATP se liga nessa enzima e fala, para de funcionar. Agora, quando tem muito AMP, que é uma molécula que significa que tem pouca energia, por quê? Porque eu já gastei meus 2 fosfatos do ATP, e aí virou AMP, significa para a minha enzima que estou com pouca energia, beleza? E aí, o que ela faz? Trabalha, tá? Você está com pouca energia, vai trabalhar, beleza? Vai produzir mais frutose 1,6-bisfosfato. Deu para entender, Ingrid, ou não? Ainda está confuso? Deu sim. Beleza, massa. Então, muita energia, paro a minha produção, pouca energia, deixo o pau quebrar. Vão produzir mais frutose 1,6-bisfosfato. Beleza. Agora, essa frutose 1,6-bisfosfato, a gente tem que quebrar ela, tá? Para produzir energia, a gente tem que ficar quebrando as coisas. Então, a gente pega essa molécula que tem 6 carbonos, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e quebra em 2 moléculas de 3 carbonos, tá? Faz sentido essa matemática aí? Eu pegar uma de 6 e transformar em 2 de 3? Faz. Faz, beleza? Então, o que vai acontecer? Peguei e transformei em 2 de 3, tá? E aí, o que vai rolar? Vai ter uma dessas moléculas, ela vai ser chamada de DHP, DH, e a outra vai ser chamada de GAP. O GAP, a gente consegue brincar com ele, tá? Esse DHP, a gente não consegue brincar com ele. Então, a próxima reação é eu transformar esse DHAP em um GAP, tá? Por quê? Porque a partir dessa molécula zona de 6 carbonos, eu vou ter 2 de 3 carbonos que dá para eu mexer com ela, tá? Ô Eric, por que a gente faz o DHP primeiro, então? Porque é o jeito mais fácil de quebrar, tá? Foi assim que a gente evoluiu, tá? Se fosse eu estudando e eu fosse fazer, eu já tentaria fazer para transformar em 2 GAP de uma vez, mas não é assim que acontece. A gente transforma um GAP em um DHP e depois pega esse DHP e transforma num GAP. Beleza. Tá? Não precisa ficar decorando isso. Depois, a gente vai pegar o GAP e vai transformar numa molécula. Mas aqui, gente, é interessante essa etapa também, porque a partir do GAP, eu tenho formação de NADH, tá? E o Ravi já deu um spoiler para a gente que o NADH, ele serve para a produção de ATP, tá? Esse elétron que está lá no NADH, ele vai servir para a produção de ATP. Então, gente, quando eu estou formando NADH, lembra que esse NADH vai ser usado depois, tá? Então, eu vou pegar cada uma das minhas moléculas de GAP e vou transformar numa outra molécula, tá? Nesse meio do caminho, o que vai acontecer? Eu dou um fosfato para o meu GAP e eu tiro... Olha que doideira. Vocês estão vendo esse hidrogênio que está azul aqui? Você está vendo que ele vira um fosfato? Esse hidrogênio que sai aqui, ele está com um elétron forte, tá? Ele está com um elétron cheio de energia. Esse hidrogênio, ele se liga no NAD, beleza? E entra um fosfatinho aqui no lugar, tá? Então, eu fico com uma molécula que tem fosfato, na verdade, com 2 fosfatos, né? Um aqui e um aqui, e formei um NAD. E aí eu pergunto para vocês, quantos NADs eu formei até agora? Depois dessa reação aqui, quantos NADs eu formei? Um só, Eric. Então, seria um, só que você lembra que eu tenho 2 GAPs? Sim. Então, na verdade, vão ser 2, porque, na verdade, estão acontecendo 2 reações iguais, tá? 2 dessa reação aqui. Então, olha só, lá no começo, cadê? Tá.
Utilizei um ATP para deixar o GANT, para deixar a glicose dentro da minha célula. Utilizei mais um ATP para eu deixar esse fosfato cheio de energia para eu conseguir quebrar ele depois, tá? Então, já gastei 2 ATP. Agora, o NAD, eu só vou formar aqui, ó, a partir daqui, com o GAP, tá? Só que eu não formei 2 GAPs a partir dessa frutose aqui. Então, na verdade, no final das contas, eu estou formando 2 NADH, tá? Então, por enquanto, lembrem disso. Gastei 2 ATPs, mas produzi 2 NADH, por enquanto. Beleza, vamos para frente. Eu vou pegar esse 1,3 BPG aqui e vou transformar ele numa molécula chamada de fosfoglicerato, tá? Mas qual que é a diferença entre essa molécula da esquerda e essa molécula da direita em termos de fosfato? Alguém consegue enxergar essa diferença? Eles são isômeros? Não. Não. Peraí, mas um tá em cima e o outro. A ligação de oxigênio parece que foi quebrada e o oxigênio subiu na reação. Isso, mudou uma parada ali do oxigênio, né? Mas olha só, quantos fosfatos eu tenho do meu lado esquerdo, nessa molécula de 3 carbonos, e quantos fosfatos eu tenho do lado direito, na molécula de 3 carbonos? Ele perdeu um fósforo. Isso, beleza? Então ele perdeu o fósforo. Então o que vai acontecer? Agora a gente vai começar a produzir ATP também, tá? A gente gastou ATP. Para que a gente gastou ATP? Para deixar a molécula cheia de energia, para ficar fácil de quebrar ela, tá? E para prender a molécula dentro da célula. E aí agora a gente vai produzir ATP com esses fosfatos, tá? Então primeiro a gente gasta e depois a gente volta com ele, tá? Então, olha só, essa molécula que tinha 2 fosfatos, eu peguei aqui um fosfatozinho dela e transformei em ATP, tá? E esse ATP vai ajudar você a fazer gol, vai ajudar você a sonhar à noite, vai ajudar você a chamar o crush no Zap, tá? Você vai usar esse ATP para várias coisas. Beleza, produzi um ATP. Agora, eu produzi um ATP só ou eu produzi 2? Vamos lembrar. Quantas moléculas dessa daqui, ó, do GAP, que estão rodando? Não são 2 moléculas do GAP? Então, eu não tinha produzido 2 NADHs? Um para cada molécula do GAP? Então, quando eu vou produzir ATP aqui, eu vou produzir 2 ATPs também. Beleza? Sim. Gente, deu para entender? Fala comigo. Vai ser sempre equivalente, então. Se eu produzir 2 GAPs, vão produzir 2 ATPs. Se eu produzir um GAP, vou ter um ATP só. Isso, lindo. Exatamente isso. Beleza? Por que eu coloquei uma reação só aqui? Para simplificar, tá? Mas na verdade, ó, tá rolando 2 delas. Beleza? Mas para simplificar, vou deixar uma só. Mas lembra, tinha 2 GAPs, então vou produzir 2 NADH e 2 ATP. Beleza. Bora para frente. Deixa eu minimizar vocês aqui. Tá. Agora, gente, vai acontecer a formação do piruvato, tá? Eu vou pegar esse fosfoglicerato aqui que eu formei, que perdeu o fosfato, né? Vou pegar ele e vai ter uma série de reações aqui para formar o piruvato, tá? Eu tenho que lembrar aqui 2 coisas. Eu não preciso de lembrar essas coisas que estão aqui no meio, tá? O que eu preciso de lembrar, primeiro, é que nessa formação do piruvato, eu tenho formação de ATP, tá? Então, ó, quantos ATPs vão ser formados? 1 ou 2? Olha, se está entrando aqui 2 fosfoglicerato, então está acontecendo 2 cadeias de reação dessa, tá? Então, no final das contas, eu estou produzindo quantos ATPs? 2 ATPs. Deu para entender? Gente, fala comigo, que senão eu vou passando para frente e aí vocês ficam com dúvida. Deu para entender. Então, vamos embora. Então, produzir ATP. Uma coisa que eu quero falar aqui e que eu acho que tem lá naquele estudo dirigido seus, naquela provinha que não vale ponto, que é o seguinte.
essa é uma reação que ela é irreversível. O que isso quer dizer? Reação irreversível é que ela só vai para um lado, tá? O fosfenolpiruvato aqui, ó, que ele veio lá da moléculazinha de um carbono, de um fosfato só, o fosfenolpiruvato, ele vira piruvato, mas o contrário não acontece, tá? Lembra disso, gente, a gente vai voltar nisso de reação irreversível para explicar algumas coisas importantes sobre nutrição para vocês, tá? Principalmente essa nutrição relacionada à energia, né? Essa reação ela é irreversível. O piruvato ele não volta a fosfenolpiruvato. Por quê? Alguém tem alguma ideia de por que isso acontece? Por que uma coisa não volta para a outra? Porque ele perdeu o fósforo dele? Isso. Quimicamente, você me deu a explicação fina do negócio, tá? É justamente por causa do fosfato. Mas por quê? O que o fosfato faz? Esse fosfato está cheio de energia, tá? E aí o fosfenolpiruvato, para ele formar piruvato, é muito simples. Por quê? Eu simplesmente tiro energia da minha célula, tá? Ô, gente, falou aqui que daqui a pouco vai acabar, então daqui a pouco eu mando o link para vocês de novo, mas vamos terminar aqui, tá? Vamos terminar a ideia. Tá. Tá cheio de energia, então é fácil de eu perder energia para virar alguma coisa. Agora, para esse piruvato aqui ganhar energia junto com esse fosfato, não tem como eu fazer isso, tá? Para ele virar fosfenolpiruvato. Então, essa reação é uma reação irreversível. Por que isso é tão importante dentro da bioquímica? Porque se a minha célula chega nesse ponto de virar piruvato, ela não volta atrás. Ela tem que continuar a reação. Até aqui, ó, até no fosfenolpiruvato, ela pode voltar, tá? Então, por exemplo, vamos supor que no meio do caminho você não está precisando de mais energia, tá? Você está precisando de glicose para virar glicogênio, para você armazenar energia. Então, você pode parar a reação aqui. Agora, passou para o piruvato? Não. Passou para o piruvato, tem que seguir, tem que virar alguma coisa. Beleza? Deu para entender, gente? Deu sim. Massa. Tá. Então, quantos ATPs eu produzi até agora e quantos NADHs? Vamos lembrar, ó. 3. Carol, geralmente são números pares, tá? Então, eu acho que você pensou 3 porque aqui tem só um. Mas lembra que, na verdade, estão acontecendo 2 cadeias de reação aqui, tá? É verdade. Isso. Então, olha só. A gente produziu... Cadê? A gente produziu ATP aqui, tá? Do GAP para o fosfoglicerato. A gente produziu ATP. Como são 2 GAPs, 2 ATPs. E do fosfoglicerato para o piruvato, a gente também produziu 2 ATPs, tá? Então, quantos ATPs no total? 4. 2 mais 2, 4. Só que o saldo, gente, vai ser de 2 ATPs. Por quê? Porque eu usei um ATP no começo e um ATP aqui, ó. Um ATP para glicose ficar dentro da minha célula e um ATP para minha frutose 6-fosfato virar frutose 1,6-bifosfato cheia de energia, para ficar fácil de eu quebrar ela, tá? Lembra disso, tá, gente? Uma molécula que tem muita energia é muito mais fácil eu quebrar ela do que eu construir, tá? Beleza. Então, gente, a glicólise acaba aqui, tá? Ela é basicamente isso, é uma glicose que no final das contas vai formar 2 piruvatos com saldo de 2 ATPs, foram formados 4, mas o saldo é de 2 ATPs e 2 NADH. Tranquilo, gente, até aí? Sim, tranquilo. Beleza. Gente, qualquer pessoa que tiver dúvida, a gente fala, tá? Pode falar. Eu costumo brincar com os meus alunos que à noite eu não durmo quando aluno meu tem dúvida, tá? E é verdade, acontece mesmo. Então, perguntem, senão eu não vou dormir à noite. E a gente não quer isso. Tá, beleza. Então, o piruvato, ele vai ter vários destinos. Ele pode virar lactato, mais uma vez, fermentação lática. No caso de bactérias, alguns fungos e protozoários, pode virar etanol, tá?
Mas para a respiração celular, quando tem oxigênio, esse piruvato ele vai para outro lugar, tá? Tudo isso que a gente falou estava acontecendo lá no citoplasma, entre o núcleo e a membrana da sua célula. Agora esse piruvato ele vai ser transportado lá para a mitocôndria, tá? Então o piruvato, vamos voltar aqui, ó. Ele saiu daqui do citoplasma, exatamente onde está essa célula aqui, ó. Ele saiu daqui e vai entrar para dentro da mitocôndria, tá? No espaço mais interno da mitocôndria, que é a matriz mitocondrial, tá? Então, foi lá. Quantos piruvatos eu tenho? São 2. Isso, 2 piruvatos, tá? Então, gente, lembra disso. Glicose produziu 2 piruvatos. Por que eu estou repetindo isso aqui? Porque o ciclo do ácido cítrico vai acontecer 2 vezes para cada glicose. Por quê? Porque são 2 piruvatos. Cada piruvato vai levar a um ciclo do ácido cítrico, ou ciclo de Krebs, tá? Ou seja, para cada glicose eu tenho 2 ciclos do ácido cítrico, tá? Beleza, vamos ver como é que rola isso, pessoal. Olha só, primeira coisa que vai acontecer, quando o seu piruvato chegar lá na mitocôndria, é que o piruvato ele vai formar essa molécula chamada de acetil-CoA. Acetil-coenzima A, tá? Como que isso acontece? Acontece uma série de reações, tá? Tem uma descarboxilação, tem oxidação, transferência de coenzima A, tá? O que é importante vocês lembrarem aqui? Que no meio desse caminho, esses 2 elétrons aqui, ó, que são perdidos, o que eu vou fazer com eles? O que eu vou formar com eles? Qual que é a nossa molécula que gosta de ficar roubando elétron? Vamos lá, gente. Quem que é nosso poder redutor? Quem que oxida? Quem que reduz? Começa com N. O nitrogênio. O NAD. Gente, volta, Eric, pelo amor do Senhor Jesus Cristo. Oi? Volta, que eu pastelei. Tá, então vamos lá. Olha só. Meu piruvato, no meio dessas reações aqui, ó, tem um negócio que é importante. O resto não é muito importante, não. Só se vocês for fazer mestrado em bioquímica. No meio desse processo aqui, ó. Uai. Ah, tá. No meio desse processo aqui, ó, vocês estão vendo que que o piruvato perdeu 2 elétrons? Todo mundo tá enxergando isso? Sim. Beleza. Sim. Esses 2 elétrons, eles não podem ficar na sua célula, senão eles causam câncer, tá? E é sério, eu não tô falando isso zoando, não. Eles causam câncer porque eles são muito reativos. E aí eles vão desestabilizar a sua célula e vai causar câncer, basicamente. Tranquilo, sexta-feira acontece. O que vai rolar? Esse elétron não vai poder ficar lá, então o NAD vai pegar esse elétron, tá? Então, o NAD vai pegar esse elétron e vai virar NADH, beleza? Nesse processo, então, eu vou ter formação de 2 NADH, tá? Um para cada piruvato. Beleza. E aí, no final das contas, eu formo uma moléculazinha que tem 2 carbonos só, tá? Eu tenho um carbono aqui e eu tenho mais um carbono aqui, ó, no vértice. Beleza? Então, eu tenho uma molécula de 3 carbonos que está virando uma molécula de 2 carbonos. Tá. Pergunto para vocês. Quantos acetil-CoA eu formei? Se eu tenho 2 piruvatos, eu formei quantos acetil-CoA? Olha, um piruvato forma um acetil-CoA. Se eu tenho 2 piruvatos, eu vou formar 2 acetil-CoA. Tranquilo, gente? Agora sim. Sim. Tá dando para acompanhar, gente, ou não? Eu sei que bioquímica é muita coisa, velho. Vocês vão ter que dar uma olhadinha de novo. Mas tá dando para entender a ideia? Sim. Beleza. Tá, então olha só. Final das contas, o que eu tenho aqui? Meu piruvato formou acetil-CoA. Uma molécula de 6 carbonos, que era glicose.
virou uma de 3 carbonos, que era o piruvato. Olha aqui, ó. Tenho 1 carbono, 2 carbonos, 3 carbonos. Uma molécula de 3 carbonos virou uma de 2. Então, no final das contas, uma de 6 carbonos virou 2 de 3 carbonos. E cada uma dessas de 3 carbonos virou uma de 2 carbonos. Ou seja, tenho 2 acetil-CoA para uma glicose. Beleza. Esse acetil-CoA, gente, ele vai entrar no ciclo de Krebs, ou ciclo do ácido cítrico, tá? Vocês estão vendo que tem um C2 e um C4 aqui? O que vocês acham que significa esse C2 e esse C4? Quantos carbonos tem um acetil-CoA? 2. Isso. Então, esse C2 aqui... Oi? Releva. O microfone ficou aberto. Tá. O C2, ele está representando o acetil-CoA, a entrada do acetil-CoA. Então, gente, quando tiver C aqui, ó, está representando quantos carbonos tem nas moléculas, tá?